pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, sou professor de literatura do Colégio Metropolitano e hoje falarei sobre romantismo no Brasil. Esse é no Brasil. O resto não era não, o resto era português, entendeu? Barroco e arcadismo. Isso é importante agora, hein? Por que, Pablo? Brasileiro? Porque, cara, a gente já era independente, 1822 tinha rolado, Dom Pedro II, quer dizer, primeiro, né? As aulas de história, muito complicado. Já tinha falado de independência ou morte, então a gente já era dono de nós mesmos. Assim, mais ou menos, né? Mas é significativo isso porque é o primeiro movimento artístico, cultural, literário, brasileiro mesmo. Esse é nosso, esse é brasileiro, esse aqui tem raiz, entendeu? Isso é significativo, porque a gente tem que valorizar muito os artistas do romantismo brasileiro. São muito pouco lembrados, entendeu? Eu ando nas ruas da minha cidade aqui, que é Goiânia, eu não vejo nenhum nome desses artistas nas ruas. Eu fico chateado com isso, entendeu? Tem nome de político, tem nome, mas tipo, José de Alencar, gente, é sensacional, muito bom, entendeu? Joaquim Manuel Macedo, muito bom. Antônio Manuel de Almeida, muito bom. Cara, tem uma galera muito boa. Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, gente, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, gente, só gente massa. Massa, vale a pena ir você tirar uma tarde e ler esses caras que são muito bons. Bem, para falar de romantismo, a gente tem que falar da origem dele. E foi lá na Europa e não foi aqui. Mas ele chegou aqui e ele chegou estourando o cativeiro. Bem, para entender esse movimento, a gente tem que falar em primeiro lugar, felizmente a gente tem que falar um pouco de história, conteúdo que é muito pouco explorado hoje no nosso país. Vale ressaltar, pessoal, que o pontapé inicial do movimento romântico se deu na Alemanha, e mais especificamente com uma das obras muito importantes da história da literatura mundial, que é O Sofrimento do Jovem Werther. Considerada por muitos críticos assim, uma primeira grande obra romântica. Há controvérsias? Há controvérsias, mas eu não vou aqui entrar nas controvérsias. Mas é um marco, um grande marco. Bem, já saindo já da Europa e já pulando para cá, eu não vou ignorar o conhecimento do romantismo português, que ele é muito influente para o nosso romantismo, também o romantismo britânico, também influente, que influencia o nosso, e a palavra influência, eu sei a carga semântica que ela carrega, e é influência, tá, pessoal? É influência porque o modelo de inspiração era os poetas, eram os artistas europeus e também americanos, mas o americano vai entrar depois, já mais na era do realismo, que entra aí o caso do Edgar Allan Poe, que eu vou falar depois também, que é um prosador muito importante. Mas assim, brasileiro, romantismo brasileiro. Do Atlântico para cá, as coisas se ressignificam. E significam de que modo? Bem, o nosso romantismo vai ter as nossas marcas, a nossa característica central. Ele vai ter muito mais brasilidade do que a gente viu, inclusive, nos textos árcades, que lá pelos mineiros, e também nos caramurus, nos uruguaios, são obras árcades, também muito importantes, que retratam a natureza brasileira. Porém, nada é mais significativo do que os nossos românticos, porque esses românticos, esses sim valorizaram não somente as nossas belezas naturais, mas como também exploraram elementos da cultura e também da sociedade brasileira como um todo. Eu não poderia falar sociedade, porque é muito difícil falar isso assim naquele momento, mas assim, cara, o fato de ter explorado, por exemplo, colocado os índios como heróis, isso é significativo, entendeu? É uma tentativa de brasileirar, entendeu? Sei que há elementos nesses índios que são extremamente europeus, mas o personagem é daqui, o personagem é local, e isso é significativo, isso é importante, isso é demarcação da nossa cultura, dos nossos traços, do nosso povo sendo colocado dentro da nossa literatura. Isso, cara, isso é muito importante. Ao invés de a gente ter um europeu, como a gente vai ver na prosa romântica, você vai ler o Guarani e você vai perceber que o protagonista central não é um brasileiro, é um português. A protagonista é uma portuguesa, mas o herói é um índio brasileiro. Tá vendo? A mesma coisa acontece em Ubirajara do Zé de Alencar também. Tem uma protagonista europeia, mas o herói é o Ubirajara e ele é brasileiro. E o Capirama do Gonçalves Dias.
já é um outro contexto, já não entra nenhum elemento europeu. Não, ali é a história do povo brasileiro, dos índios brasileiros. É claro que é extremamente romantizado, idealizado, eu estou sendo extremamente aqui nacionalista, patriota, mas o que eu quero dizer para vocês é que isso foi significativo, entendeu? Porque inseriu na nossa tradição literária esses personagens que nunca foram explorados, inclusive em Caramuru, lá no arcadismo. Vamos lá. Pablo, você vai falar da Revolução Francesa? Não, não vou explorar, eu vou explorar o nosso país. Não vou explorar também a Revolução Industrial, não. Quero falar do nosso país e como se deu esse romantismo por aqui. Bem, em primeiro lugar, nós tivemos a primeira geração, ela é lírica, essa primeira parte ficou voltada muito mais para a poesia, a gente destaca mais ela, dá mais importância a ela, e grandes poetas tivemos aí. Vale destacar, em primeiro lugar, Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. Esses dois poetas, assim, Gonçalves Dias, o melhor de todos, acho que da poesia romântica brasileira, poderia, é só uma opinião, não é, está muito mais ligado ao gosto também, sem dúvida, gente, é um melhor poeta romântico que a gente tem. Cara, é muito bom, não somente do aspecto formal, né, do ponto de vista da construção do texto, entendeu? Mas também, gente, o conteúdo é impressionante. Eu não tenho nenhum texto sobre ele aqui, mas fica a curiosidade para você buscá-lo e conhecê-lo. A primeira fase do romantismo brasileiro, ela é importante porque ela traz como plano central, como objeto central dessa produção literária, o índio brasileiro. Você fala assim, mas isso é merchan, isso aí é fake news, como é que você fala um negócio desse? Até porque a gente sabe que não tem nada de brasileiro nesses personagens, entendeu? São extremamente europeus, entendeu? Só colocou uma roupagem de índio e tal. Cara, que seja, mas é um índio, nosso, com nome, tem um nome baseado nas línguas indígenas do nosso país. Sem falar o trabalho etnográfico que esses artistas tiveram para fazer esses trabalhos. Pesquisaram. E isso é muito importante. Não somente por valorizar um pouco do nosso povo, mas também de colocá-lo ele. Mas ignorou o negro. O Castro Alves vai fazer isso na segunda fase. Desculpa, na terceira fase do movimento condeirista. Vai colocar como escravo, como explorado. O romantismo colocou o brasileiro no texto. Mas o realismo ele foi muito melhor nesse sentido, porque ele explorou o universo da classe trabalhadora e também da classe média brasileira. Sim, fez isso com muita maestria. Porém, quem deu o pontapé inicial nisso foi o romantismo, isso a gente não pode desconsiderar. Eu não posso dizer para você que o romantismo ele foi um movimento de vanguarda, mas para o nosso país foi vanguarda. Que isso, que absurdo, vai ter agora crítica aqui, nesse canal aqui, criticando, que absurdo é esse? Prova! Gente, vanguarda nesse sentido, incluir o brasileiro no texto. E essa inclusão, ela é importante para o entendimento desse movimento, que tem como pano central, como uma das suas características, o nacionalismo. E isso está prezado. Não somente lá na Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde coisa. Não, está muito mais além do que isso. Está na caracterização dos personagens. Está também na forma como é descrita a natureza do nosso país. Está também na valorização das pessoas. E também a língua, pessoal. A língua estava ali. E que tinha elementos muito mais do português brasileiro do que propriamente do português de Portugal. Isso já é muito importante. Já aí é Brasil, isso aqui já não é mais Portugal não, quem manda nessa é nós, entendeu? É isso. Isso é importante, eu gostaria que você levasse isso para sua bagagem aí, cultural aí. Eu gosto muito desse movimento, dou muita importância a ele, toma boa parte do bimestre, entendeu? Quando eu paro em romantismo, os estudantes aqui da escola sabem muito bem disso, porque é um movimento que representa de fato a nossa cultura, um pouco do nosso país, entendeu? E quando eu falo um pouco, porque foi o primeiro. Tem aí suas deficiências pelo fato de ser o primeiro, mas sem dúvida ele foi muito significativo. Gente, antes de adentrar em todas as gerações, eu quero ler um texto e dentro desse texto aplicar as características românticas, beleza? Vamos lá então. Primeiro, antes de ler o texto, só vou ressaltar aqui algo muito significativo, que é o seguinte:
O texto que eu vou colocar aqui é um texto que ele é um texto moderno, simplesmente moderno, e que há nele elementos do romantismo. Ah, ele tem um texto neorromântico? Mais ou menos, entendeu? Mas é um texto que traz como objeto central como se fosse uma reconstrução de textos românticos anteriores, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Vamos lá, pessoal? Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque. Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir. Uma sabiá, vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Colher a flor que já não dá. E algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder. Bem, pessoal, o poema é uma releitura da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E o mais interessante de tudo isso, que por ser uma releitura, é um poema que tem características dessa primeira geração. Então a primeira geração, você falou agora há pouco que ela é indianista. Não, eu acho que o nome mais bonito para esse movimento na lírica brasileira é nacionalista. É uma lírica que tem como índio o seu personagem principal, mas é uma literatura nacionalista, porque o grande objetivo dela é valorizar os elementos da nossa cultura, da nossa tradição, do nosso povo, da nossa sociedade. E isso é extremamente, eu vou falar de novo essa palavra que eu adoro, significativo para o entendimento desse movimento que é o romantismo. É o nacionalismo. Pô, você pode prestar atenção no seguinte, o nacionalismo romântico ele foi importante na Alemanha, tão importante que colaborou para o processo de reunificação daquele país, que era a Prússia, cheio de estados, entendeu? Emancipados. Foi o movimento romântico que colaborou para a unificação do sentimento. É claro que depois desse romantismo, ele vai virar algo muito pior. Esse sentimento nacional vai virar algo, tipo, xenófobo, preconceituoso. Mas, cara, ele é importante, porque você valoriza a sua terra, seu lugar, e isso é bom. Você ter apego ao seu lugar, entendeu? No Brasil, a gente não está muito acostumado com isso. Isso foi um pouco muito mal formado na sociedade brasileira. Esse senso de nacionalidade, de você valorizar as suas coisas, de você gostar das suas coisas, de você ver beleza aqui. A gente não tem tanto isso na nossa sociedade, porque isso não foi construído. Por falta de cultura, por falta de educação, por falta de dar isso ao povo. Então muita gente não gosta daqui porque não tem isso. Não foi passado isso que vocês estão vendo agora. Perfeito? Então, você pega a formação dos estados europeus, você vai ver o papel que o romantismo teve. E no Brasil, não foi tão expressivo como lá, mas foi importante, porque criou um pouco desse sentimento. E é esse sentimento nacionalista que ainda vive hoje no nosso país. Não está presente em muitos órgãos, em muitos institutos, em muitas instituições do nosso país. E muito nosso povo não está presente esse sentimento. Mas ele não pode ser deixado de lado. Porque, cara, se a gente não gostar daqui, como é que vai ser para nós? Vamos ver o quê? Um povo que vive em exílio aí, andando para lá e para cá? Não. Ó, eu sou de Goiás, pessoal. Aqui tem as cachoeiras mais bonitas do Brasil. Entendeu? Tem uns parques aí que Deus me livre. Você se perde nele, de tão bonitos que são. A gente não tem que valorizar essa beleza natural que nós temos? O nosso povo, a nossa tradição, a nossa gastronomia. Então, essa literatura romântica teve esse compromisso. Foi superficial, professor? Foi superficial. Mas tinha que ter. Não poderia a gente passar batido sem ter isso. Perfeito? Vamos lá então. Então a gente já entendeu aqui que o romantismo da sua primeira fase ele é nacionalista. E o personagem mais valorizado nesse contexto é o índio. Então alguns críticos literários vão chamar de movimento indianista ou de nacionalista, mas ele tem a sua importância. Algumas dessas características gerais do romantismo tá nessa primeira geração? Algumas delas sim, eu vou elencar todas e vai aparecer na sua tela aqui agora essas características. Características gerais do romantismo e eu vou destacar algumas delas que são importantes para a nossa primeira geração que é nacionalista. Vamos lá. Idealização amorosa. Depois, sentimento nacionalista. E isso faz presente do nosso movimento.
culto à pátria. Isso também se faz presente no nosso romantismo. Pessimismo. Aí esse aqui já não é tão frequente na nossa literatura. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais no realismo brasileiro do que propriamente no nosso romantismo. Fuga da realidade. A gente vai ver não nessa primeira geração, mas a gente vai ver em outras gerações. Lembrando que essas gerações, lembrando desse negócio das gerações, elas são contemporâneas, entendeu? Não quer dizer assim, não, tipo, agora é a primeira geração, aí vai ter o dia D, começa a segunda, aí tem o dia D, começa a terceira. Não. Os caras conviveram, os caras trocaram ideia, participavam dos mesmos ciclos literários, dos ciclos culturais, se encontravam, tomavam uma, entendeu? Todo mundo era brother ali, todo mundo era amigão um com o outro, então isso é importante. Não quer dizer que a primeira, aí morreu a primeira, entrou a segunda, depois... Não funciona assim, tá? Inclusive, o Zé de Alencar, o Gonçalves Dias, foram, inclusive, professores de autores que virão em seguida. Então isso é importante para o conhecimento do como que foi o romantismo e o papel que esses autores, que na verdade eram intelectuais, tiveram na formação da nossa cultura brasileira. A gente tem o amor platônico como parte do eu lírico pela amada. Isso a gente vai ver também no ultrarromantismo, que é essa segunda fase do romantismo, tanto brasileiro, mas como na Europa também a gente teve esse ultrarromantismo, que ele valorizava basicamente isso. Linguagem subjetiva. A linguagem romântica, ela é subjetiva e lembra muito a linguagem barroca, cheia de metáforas, alegorias, metonímias. E isso é significativo porque esse jogo de palavras presente muito na poesia romântica, não tão presente quanto era na poesia barroca, mas tipo, essa linguagem subjetiva não tinha o caráter de esconder nada. Pelo contrário, pessoal, tinha o caráter básico de aflorar, de deixar o texto mais bonito, entendeu? E, ao mesmo tempo, deixar esse texto com a linguagem também um pouco acessível. Ou seja, era explorado elementos, mas que era entendível para aquela conjuntura, entendeu? Talvez hoje a gente tenha dificuldade de entender, mas naquele momento os leitores daquela época tinham facilidade, mesmo sendo subjetivo. Maior liberdade formal, sem dúvida, esse elemento está presente na primeira fase da lírica brasileira, da lírica romântica brasileira. Essa liberdade formal se dava não pelo o apego às regras clássicas, ou seja, o poema tem que ser feito em versos decassílabos, como exigiam os poetas neoclássicos, entendeu? Ou seja, se o poeta ele tem como base os conceitos clássicos, ou seja, é um poema estruturado, um texto que tem uma preocupação muito mais formal, entendeu? Um texto que é preocupado muito mais com o aspecto estético do que propriamente o conteúdo. Nesse sentido, os românticos eles vão explorar outro elemento. Por fim, o vocabulário. Pô, se tem mais liberdade formal, o seu vocabulário ele pode ser mais simples. E isso deixa o texto romântico extremamente importante. E a gente encerra essas características aqui. Pablo, você vai falar do aspecto linguístico e também da questão da natureza? Linguístico não, porque acabo de falar desse vocabulário. Então, se ele é mais simples, ele é mais acessível. Mas você falou que agora há pouco que era subjetivo. Exatamente, pessoal. A subjetividade está nas alegorias, nas metáforas. Perfeito? Não na língua. Diferente de um poema surrealista, por exemplo. Que além da escansão, quando eu estou falando da escansão, não é aquele sentido da metrificação, é aquela exegese mesmo do verso, entendeu? De você explorar ali, tentar entender ele, de forma destrinchar o texto. Ele é muito mais difícil de se fazer num texto, por exemplo, surrealista, que tem isso, do que provavelmente num texto romântico, que não explora isso. Isso é importante para você distinguir aí. E a natureza romântica, ela é descrita de forma mais real, até porque a natureza ela é muito importante. Ela é um cenário extremamente significativo. Vale ressaltar aí o filme Crepúsculo, que você deve ter assistido. É um filme com características românticas. E você pode ver ali que boa parte das cenas exploradas naquele filme são as cenas da natureza. Porque o romântico ele gosta desse ambiente. Esse ambiente, ao mesmo tempo, ele provoca horror, terror e também erotismo. E isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Pessoal, o foco dessa primeira geração é basicamente o quê? Sentimento nacionalista, culto à pátria e maior liberdade formal e exploração da nossa natureza. Esse é o aspecto central dessa primeira geração do romantismo brasileiro. No próximo vídeo falarei da segunda geração e da terceira geração e também um pouco sobre a prosa romântica. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal do Colégio Metropolitano. Valeu, galera!